todos, meu nome é Kalila Bassanetti, sou orientada pela professora Patrícia Macedo e vim apresentar o trabalho intitulado Breve Análise dos Produtores de Arquivos Pessoais do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Os arquivos pessoais podem ser entendidos como um conjunto de documentos que representam não só a trajetória de um indivíduo ou família, mas também um retrato da sociedade em determinado contexto. Assim, eles são fontes valiosas de informação para os mais diversos interesses e, apesar de existirem há muitos anos, foram deixados em segundo plano no desenvolvimento da arquivologia, mais focada nos documentos de caráter público. Em 2017, teve início o projeto de pesquisa Arquivo Pessoal e Patrimônio Documental, a representatividade como problema, na Unirio. Ele objetiva identificar os arquivos pessoais custodiados por instituições arquivísticas públicas da cidade do Rio de Janeiro, de forma a conhecer o produtor, seu lugar social e os grupos atualmente representados pelos arquivos pessoais. O Arquivo Nacional foi a instituição escolhida como campo na primeira etapa, e o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o APERJ, e o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o AGCRJ, foram as instituições analisadas nessa segunda etapa. Os resultados que apresentamos aqui foram analisados a partir dos dados disponibilizados através da base de dados do APERJ e do arquivo virtual do AGCRJ. Em relação aos arquivos, foram consideradas a data e a forma de entrada nas instituições, e em relação aos produtores desses arquivos, foram consideradas as informações referentes a gênero, data e região de nascimento e a sua formação superior e ocupação. A história do APERJ remonta à criação do Arquivo Geral do Estado, em 1931. Atualmente, a instituição é a unidade administrativa da estrutura básica da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança. Ele tem como objetivo implementar a Política Estadual de Arquivos, definida pelo Conselho Estadual de Arquivos, o CONEARC, por meio da gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação do patrimônio documental estadual. Nós localizamos 21 arquivos pessoais em seu acervo, sendo 20 de pessoas e 1 de família. Esse último conta com 3 produtores, o que totaliza 23 produtores de arquivos pessoais. Já a história do AGCRJ remonta ao século XIX, com o então arquivo da Câmara Municipal. Atualmente é vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil. Ele tem como função o recolhimento, a preservação e a organização dos fundos documentais produzidos pelo governo na esfera municipal, além dos arquivos privados em depósito. O arquivo conta com 22 coleções particulares em seu acervo e, como no arquivo de Carlos Lacerda há 2 produtores, contabilizamos então 23 produtores de arquivos pessoais. E vamos aos gráficos. Nesses primeiros, vemos a forma de entrada dos arquivos pessoais em cada instituição. Apesar dessa informação não estar disponível para todos os fundos, percebemos que a doação é prioritária, sendo observado que 9 chegaram dessa forma no APERJ. No AGCRJ, também identificamos a doação como forma de entrada principal, com 9 registros nesse sentido. Além disso, observamos 2 arquivos que entraram por compra e um que consideramos como recolhimento, pois a coleção em questão foi doada à Biblioteca Municipal da Secretaria-Geral de Educação e Cultura e recolhida ao AGCRJ anos depois. Aqui vemos a data de entrada dos arquivos pessoais por década, com o objetivo de observar se existe alguma tendência na chegada de arquivos pessoais na instituição. Contudo, esses dados são mais escassos em ambas as instituições. Percebemos que na década de 2010, o APERJ recebeu a maior quantidade de acervos, 5, seguida pela década de 90, com 4 acervos. No AGCRJ, identificamos um maior número nos anos 2000, com a entrada de 4 acervos. Antes desses, 2 entraram nos anos 90 e mais anteriormente outros 2, sendo o registro de entrada mais antigo datado de 1917. A partir de agora, nosso foco são os produtores dos arquivos pessoais, sendo esses gráficos referentes ao seu gênero.
observamos 23 produtores de arquivos pessoais no APERJ, sendo 19 de homens e 4 de mulheres. No AGCRJ, também há uma maioria de homens, com um total de 22 indivíduos, contrastando com apenas uma mulher. Aqui vemos a data de nascimento dos produtores de arquivos pessoais. Essa informação nos permite identificar melhor o período histórico a que esses documentos dizem respeito. A pesquisa nos mostrou que a maioria dos produtores de arquivos pessoais do APERJ nasceu no século XX. Da mesma forma, a maior parte dos produtores do AGCRJ nasceu no século XX, totalizando 10 indivíduos. No entanto, os nascidos no século XIX também mostram um número expressivo, com 9 registros. Procuramos também saber a região de nascimento dos produtores e observamos a existência de pessoas que nasceram em várias regiões do Brasil, com algumas delas fixando moradia no Rio de Janeiro. No caso do APERJ, pelo menos 4 pessoas, das 11 que não têm informações específicas sobre seu local de nascimento, passaram parte de sua vida no Rio de Janeiro, de acordo com suas biografias. Identificamos também 8 nascidos na região sudeste, sendo 7 desses no Rio de Janeiro, 2 nascidos no sul, 1 no nordeste e 1 no centro-oeste. No AGCRJ, a região da maioria dos produtores é a sudeste, com 7 indivíduos nascidos no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Há 3 nascidos na região nordeste e 1 no norte, além de 2 que nasceram em países estrangeiros, no caso, Portugal e Ucrânia. Além de analisar gênero, período e região de nascimento, também seria interessante analisar a classe social dos produtores. No entanto, como não há dados referentes à renda deles, uma forma de termos uma ideia a respeito disso é observando a formação e a ocupação dessas pessoas. Como alguns produtores têm mais de uma formação e mais de uma ocupação, então, nesses casos, todos os cursos e profissões foram contabilizados. Observamos no APERJ formações principalmente em História, Sociologia, Medicina, Economia e Odontologia. No AGCRJ, identificamos mais graduações em Direito, Engenharia, História e Medicina. Já em termos de ocupações, no APERJ há militantes políticos, professores, sindicalistas, escritores, médicos, historiadores, jornalistas e sociólogos, entre outros. No AGCRJ, as ocupações mais encontradas foram a de político, professor, jornalista, mas também há advogados, engenheiros e servidores públicos. Além desses, percebemos também profissões ligadas às artes, como crítico cinematográfico, pintor, cantor e compositor. Em relação ao Arquivo Nacional, que, como dito, analisamos na primeira etapa dessa pesquisa, há um número bem menor de arquivos pessoais no APERJ e no AGCRJ. No Arquivo Nacional são mais de 300, enquanto no APERJ e no AGCRJ há pouco mais que 20. Os 3 arquivos analisados apresentam baixa representatividade feminina entre os produtores, em comparação com o número de arquivos produzidos e acumulados por homens. Outra característica comum aos 3 arquivos é uma maior entrada de acervos a partir dos anos 2000. Em termos de época do nascimento dos produtores, a maioria dos custodiados pelo Arquivo Nacional era do século XIX, enquanto do APERJ e do AGCRJ do século XX. No Arquivo Nacional, as formações mais encontradas são em cursos considerados tradicionais, com predominância de Direito, Engenharia e Medicina. Em termos de ocupação, também se constata uma espécie de elitização na profissão, sendo as 3 ocupações mais encontradas as relacionadas ao Estado, ou seja, militares, políticos e funcionários públicos em geral. Já o APERJ traz um número expressivo de produtores ligados ao ativismo político e ao sindicalismo, assim como professores. História foi a formação mais citada. O AGCRJ, por fim, apresenta um perfil um pouco mais parecido com o do Arquivo Nacional, com mais professores e políticos, e a formação que mais aparece é em Direito. Em todos os arquivos analisados, nota-se um esforço em colocar informações disponíveis online, tanto pela base de dados do APERJ, quanto pelo arquivo virtual do AGCRJ. No entanto, muitos produtores ainda estão com lacunas em seus registros.
Embora os arquivos pessoais custodiados pela Aperj apresentem um perfil mais diferenciado do que o encontrado no Arquivo Nacional e no AGCRJ, com mais representantes de movimentos políticos, por exemplo, ainda assim observamos que esses conjuntos não demonstram a pluralidade da nossa sociedade. Os produtores são reconhecidos como fonte para a história, possibilitando o reconhecimento social, produção da memória e fortalecimento da identidade. Mesmo reconhecendo que, historicamente, os percursos da sociedade e da arquivologia envolvam uma subrepresentação de minorias, seria interessante que as instituições arquivísticas públicas agissem de maneira mais enfática para ampliar a diversidade de seus acervos. Arquivos pessoais são um foco recente para a área. Assim, é necessário pensar em questões próprias do conhecimento sobre produtores desses arquivos, reconhecer seus lugares de fala, os grupos e também os silêncios que representam. Essas foram as nossas referências. Obrigada!